Você que trouxe a sua Bíblia, irmão, abra comigo em 2 Reis, capítulo de número 7. 2 Reis, capítulo de número 7. Eu quero deixar uma mensagem para o coração dos irmãos nessa noite. Nós já ouvimos louvores que falaram profundamente no nosso coração. Todos esses louvores que foi louvado aqui preparou o nosso coração para ouvir a mensagem de Deus. O seu coração nessa noite está aberto para ouvir a palavra do Senhor. Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração. Em rápidas palavras, eu gostaria de falar sobre lições importantes da vida dos 4 leprosos que nós vamos falar aqui nessa noite. Amém, irmão? Eu vou ser bem rápido, não vou demorar não, viu? Olha o que diz a palavra do Senhor aqui no versículo no capítulo de número 7. Capítulo de número 7, versículo 9. Versículo de número 9. Peraí, irmão. Deixa eu achar o versículo chave aqui. Versículo 3. Versículo 3, irmão. Que diz assim. E o versículo 4 também, amém? Diz assim: e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns para os outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. Versículo 5 mesmo. E levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ninguém lá. Vamos para o versículo 9. Então disseram uns para com os outros: não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, e nós calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso, agora vamos e anunciaremos a casa do rei. E você diz amém. Amém. Se você puder, irmão, permanecer com a sua Bíblia aberta nesse texto, poder sentar, por favor. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto. Israel, irmão, era um povo que era rodeado de inimigos. Eu nunca vi, irmão, um povo para atrair tanto inimigos como Israel. Justamente porque Israel era um povo que foi escolhido pelo Senhor. Deus escolheu essa nação para fazer a diferença. Quando Deus escolheu essa nação, Deus, Ele já sabia, irmão, da dureza do coração desse povo. Porque quando nós lemos a Bíblia, nos profetas, você vai ver que quando Deus levanta os profetas para profetizar a Israel, você percebe que Deus, Ele fala assim: esse povo é obstinado de coração, esse povo é um povo de dura cerviz, é um povo rebelde. Mas Deus escolheu essa nação, e essa nação, irmão, era rodeada de inimigos. E aqui nós estamos diante de um texto que registra também um dos maiores inimigos do povo de Israel, os sírios. E nesse tempo aqui havia uma guerra terrível entre os sírios e Israel. Mas quando, irmão, começou essa peleja, quando começou a guerra aqui,
no capítulo de número 6, se nós atentarmos para ele, você vai perceber, irmão, que Deus usa o profeta Eliseu para alertar o rei Jorão, que era o rei de Israel nesse tempo, dizendo para ele assim: olha, rei, não coloque o seu acampamento ou não passe por tal ou determinado lugar, porque o rei Ben-Hadad está colocando ou armando cilada para pegar o povo desprevenido e atacar o povo. E a Bíblia diz que não foi nenhuma, nem duas e nem três, foi várias vezes o profeta de Deus, o profeta Eliseu, alertando o rei. Isso mostra o cuidado de Deus para com a nação de Israel, para com o povo de Israel, mesmo por muitas vezes esse povo sendo rebelde à voz de Deus. Então Deus, ele deu vários livramentos, irmão. E o que mais me chama a atenção é que o rei deu ouvido à voz do profeta Eliseu, e eles receberam vários livramentos da parte do Senhor. E o que aconteceu, irmão? Isso culminou numa desconfiança do rei Ben-Hadad, que era o rei da Síria, ou o rei Assíria. Diz a Bíblia Sagrada que ele fez uma reunião para procurar saber se alguém, irmão, ali do seu povo estava fazendo o trabalho de leva e traz. Então, irmão, quando ele inquiriu do seu povo, dizendo: tem alguém aqui que está falando para o rei de Israel o segredo, contando para ele, porque todas as vezes que ele armava cilada, ele era frustrado no seu plano. Então chamou o povo, inquiriu do povo, e alguém disse para ele assim: não, meu senhor, não é ninguém aqui que está ou fazendo o trabalho de levar, diante do povo de Israel o seu segredo, não. Mas é que acontece que lá em Israel tem um profeta chamado Eliseu, que tudo aquilo que você planeja dentro do seu aposento ou dentro do seu quarto, Deus revela para ele, e ele faz saber ao rei tudo aquilo que você planeja. Então o rei ficou furioso e mandou localizar aonde estava o profeta Eliseu, e descobriram que ele estava em Dotã. Então o rei mandou uma comitiva de exército, irmão, até a cidade de Samaria, em Dotã, para capturar Eliseu, porque Eliseu, irmão, estava sendo um peso na vida do rei Jorão, do rei Ben-Hadad. Então ele, furioso, mandou uma equipe, um exército poderoso para capturar Eliseu. E diz a Bíblia que quando eles chegam em Samaria, a Bíblia diz que ele cerca a cidade de Samaria. E de repente, quando chega até onde o profeta estava, irmão, o profeta, ele tinha um servo chamado Geazi, e de repente, logo cedinho, quando o profeta sai para fora da tenda, ele vê aquela grande multidão do lado de fora, e ele agora se dá que está cercado de inimigos ali para poder capturá-los. Então rapidamente ele faz saber o profeta Eliseu, e fazendo saber o profeta Eliseu: aqui está uma palavra poderosa que Eliseu disse no capítulo 6, versículo de número 15, diz assim: e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu servo lhe disse: ai meu senhor, ai meu senhor. Ele disse assim, então o servo lhe disse: ai meu senhor, que faremos? Que faremos? E Eliseu, em resposta, ele diz assim, e disse ele: não temas, não temas. Por quê? Porque mais é o que estão conosco do que os que estão com ele. E rapidamente o profeta Eliseu, ele usou de uma ferramenta poderosíssima
presbítero Josimar. Poderosíssima, ele ora ao Senhor, e na sua primeira oração ele disse assim: Senhor, eu peço que o Senhor abra os olhos desse moço. Versículo de número 17, Eliseu ora pedindo para que Deus abra os olhos do moço, para que ele veja. E quando o Senhor abriu os olhos do moço, eis que ele contemplou, irmão, eis que ele contemplou a volta do profeta Eliseu, carros e cavalos de fogo, anjos do Senhor, que estava acampado ao redor do seu servo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E ele pôde ver, irmãos, aquela visão maravilhosa, que ao olho humano nós não conseguiremos enxergar, aleluia, os anjos à nossa volta. Mas quando os olhos dele foi aberto, ele pôde contemplar. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda oração que o profeta fez, vendo toda aquela multidão, ele ora dizendo: Senhor, fere todos esses homens com cegueira. E naquele exato momento, aquela multidão daquele exército foi, aleluia, tomado de uma cegueira tremenda. Por causa de quê? Por causa da oração do homem de Deus, por causa da oração do profeta de Deus. Eu quero dizer para os irmãos uma coisa: a oração, irmão, ela é uma ferramenta poderosa. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você abre a Bíblia em Isaías capítulo de número 38, a Bíblia diz que Deus levanta o profeta Isaías e vai até o rei Ezequias. A Bíblia diz, irmão, que ele tinha caído na cama, estava enfermo. Quando a Bíblia diz que Deus levanta o profeta vai até ele e diz para ele assim: põe a tua casa em ordem, porque você não vai viver, você vai morrer. Então o que ele faz? Ele vira para a parede e também ora ao Senhor. E quando ele ora, ele diz assim: Senhor, lembra-te de quando eu andei diante do Senhor, eu fiz o que era reto diante dos teus olhos. Deixa eu dizer uma coisa, irmão: tudo que você faz para o homem esquece, mas tudo que você faz para Deus, na obra de Deus, Deus ele não esquece. Quando a Bíblia diz que Isaías entregou a mensagem de Deus para o rei, ele iria saindo do palácio. O rei ora ao Senhor. Naquele exato momento, Deus ele ouve a oração do rei e ele fala para o profeta Isaías assim: volta lá, porque ele orou a mim, ele derramou lágrima perante mim. Volta lá e diz para ele que eu vou acrescentar 15 anos de vida para ele. Sabe por quê? Porque ele orou ao Senhor. A oração, irmão, é a chave poderosíssima que pode mudar o propósito de Deus. Talvez, meus queridos irmãos, Deus ele decretou algo sobre a sua vida. Deus ele decretou algo sobre a sua vida. E o inimigo também pode ter decretado algo sobre a tua vida. Mas quando você ora ao Senhor, o céu, irmão, ele move em seu favor através da sua oração. Deus nessa noite está dizendo para alguém: tem resposta descendo do meu trono. Urabacaia sebe andubica. Só quem recebe essa palavra nessa noite, irmão, Deus está dizendo: eu ouvi a tua oração. Talvez você tenha falado com Deus, irmão, talvez você tenha orado pela madrugada, tenha pagado o preço na oração. Deus está dizendo: eu vi, eu contemplei a sua oração, por isso eu me levantei do trono. E tem resposta de Deus nessa noite para a tua vida. Sabe por quê? Porque Deus ouviu a tua oração. A palavra de Deus diz que a oração do justo pode muita intenção ser feita. Nessa noite eu quero dizer para você: se prepare para viver o melhor de Deus sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque a oração moveu o coração de Deus, e Deus está agindo nessa noite, entrando com providência
providência. Não se preocupe, sabe por quê? Porque a tua oração chegou até o trono de Deus, e Deus se levantou do trono e está descendo para resolver, para entrar com providência naquilo que você precisa. Não se preocupe, porque Deus está no controle. Ele não perdeu o controle da sua vida. Sabe por quê? Porque você ainda está em oração. Olha, irmão, ele orou e Deus mostrou para o servo dele, e também feriu aquele excesso de uma grande cegueira. E olha o que a Bíblia diz. O que o normal ele tinha que ter feito? Ele tinha que ter matado todo aquele exército à espada. Aquele exército veio na captura dele. Possivelmente, se ele fosse capturado, ele iria perder a vida, porque ele estava servindo de pedra de tropeço. Ele estava frustrando os planos do rei Ben-Hadad. Mas olha, quando Deus ele fere aquele grande exército de cegueira, sabe o que o profeta faz? Ele diz assim: não é aqui, vocês estão no endereço errado. Guiou todo aquele exército para onde? Para onde o rei se encontrava, em Samaria. Quando aquele exército chegou ali perante o rei Jorão, rei de Israel, ele orou novamente para que Deus abrisse os olhos daquele grande exército. E os olhos daquele grande exército foram abertos, e quando eles abriram os olhos, eles perceberam que ele estava diante do rei. O rei rapidamente disse para o profeta Eliseu assim: ferirei com espada esse grande exército? Eliseu disse assim: não, você vai ferir com espada aquele que você capturar com as suas próprias mãos. Então o que Eliseu sugeriu para que fosse feito? O profeta Eliseu sugeriu para o rei dar um banquete para esse povo. Serviu, irmão, pão, banquete para esse povo. Depois que serviu um grande banquete para esse grande exército, a Bíblia diz que eles retornaram para a sua terra, retornaram para a Síria, para o seu rei Ben-Hadad. Quando chegaram lá, notificou o rei tudo o que o profeta havia feito. E o tempo foi passando, e a Bíblia diz que veio uma peleja muito grande. Eles se levantaram novamente, cercaram a cidade de Samaria. Dessa vez, irmão, foi para valer. Sabe por quê? Porque, irmãos, o rei ficou furioso com as atitudes de Eliseu. Cercaram Samaria, e a Bíblia diz que veio uma crise muito grande sobre a cidade de Samaria. A crise se estabeleceu ao ponto, irmão, deles comerem cabeça de jumento. Jumento era um animal que o povo não poderia comer, porque era considerado um animal impuro. Mas a crise foi tão ferrenha que eles foram obrigados a comer cabeça de jumenta. A crise foi tão terrível que os animais estavam morrendo. Não havia alimento, suprimento. Por quê? Porque eles estavam cercados. Não podia sair para comer, não podia sair para comprar, não podia sair para vender. Eles estavam cercados. A crise se estabeleceu. O rei se levantou, o rei Jorão se levantou furiosamente contra o profeta Eliseu. Afinal de contas, era por causa dele que tudo estava acontecendo. É assim que acontece, irmão. É assim que acontece quando alguém se posiciona diante de Deus. É assim que acontece quando alguém resolve fazer a vontade de Deus. O inimigo fica doido, irmão, fica furioso. E a Bíblia diz que o rei então mandou uma comitiva para poder capturar Eliseu. E a Bíblia diz que quando ele manda mensageiro até Eliseu, a Bíblia diz que Deus revela para o profeta Eliseu que o rei havia mandado mensageiro para prendê-lo, para capturá-lo. Então ele disse assim: quando eles chegarem, você fecha a porta, porque o rei vinha logo atrás para poder tirar a vida do profeta. Sabe por que ele ficou furioso? Porque ele viu acontecer em Israel. A Bíblia diz que aqui tem uma história muito tremenda por causa da crise. A Bíblia diz que duas mulheres que tinham duas crianças,
Uma comeu o bebê da outra, juntaram as duas e combinaram por causa da fome de comer o bebê. Comeram o bebê de uma e no outro dia, quando foram comer o bebê da outra, a outra escondeu o bebê, levou a situação diante do rei Jorão. O rei Jorão, irmão, ficou furioso com essa história, não podendo resolver, mandou capturar o profeta Eliseu. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que tinha um homem que era o braço direito do rei. Quando eles chegaram até o profeta Eliseu, aqui no capítulo de número 7, se você acompanhar comigo no primeiro versículo, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a quase esse tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Quando o rei Ben-Hadad vem com toda a sua cometida, com toda a sua comitiva para poder capturar Eliseu, Eliseu mais uma vez lança uma profecia, dizendo que a crise tinha tempo determinado para poder acabar. E eu vim aqui nessa noite profetizar sobre a tua vida. Você está passando pelo vale, o vento está soprando sobre a tua vida, a tempestade te pegou de surpresa, tirou a sua sustentabilidade sobre os seus pés. Você foi surpreendido com a provação, com a luta. Você está passando por um momento difícil sobre a sua vida, mas eu vim profetizar para a tua vida nessa noite, dizendo que esse vale, que esse deserto, ele tem tempo determinado para poder acabar. Sabe por quê? Porque Deus está contigo nessa peleja. Você não está sozinho nessa luta. Essa tempestade tem tempo determinado, irmão. Você só está passando pelo vale, você só está passando por esse momento. Esse momento difícil na sua vida, irmão, veio para poder te trazer uma certa estrutura espiritual e te tirar do acomodismo espiritual. É por isso que Deus, ele permite certas coisas acontecer sobre a nossa vida. Mas o profeta de Deus, irmão, ele é homem de Deus. Um profeta de Deus está em conectividade com Deus. Ele abre a sua boca para profetizar. Ele não tem medo, ele não é tímido. Ele profetiza dizendo que amanhã vai acontecer. E um homem, braço direito do rei, olha o que ele disse no versículo de número 2. Ele disse assim: porém, um senhor em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás e com os teus olhos, porém disso não comerás. Eu vim dizer para os irmãos uma coisa: tome cuidado com quem você anda. Tome cuidado com quem você anda. Sabe por quê, irmão? Porque talvez alguém que você está andando não tenha a mesma visão do que a sua, não tenha a mesma fé do que a sua, não tenha a mesma promessa do que Deus ele te fez. Olha o que esse homem, braço direito do rei, ele disse. Ele duvidou daquilo que o profeta havia declarado, profetizado que iria acontecer. E o profeta aponta o dedo, irmão, para ele e diz assim: você vai ver acontecer, mas não vai comer. É assim que acontece com aqueles que duvidam da palavra de Deus. É assim que acontece com aqueles irmãos que não acreditam naquilo ou na promessa que Deus ele faz sobre a vida dele. Mas nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para você. A palavra de Deus diz em Números capítulo de número 23 versículo 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele cumpre. Se ele prometeu, ele garante. Vai acontecer sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque foi Deus que falou. Foi Deus que falou. Se Deus falou, irmão, está falado. Amém?
Tome cuidado, irmão. Por quê? Porque talvez alguém não tenha a mesma visão e vai dizer para você assim: você está espiritualizando demais as coisas, você está vendo coisa demais. Talvez, irmão, alguém vai olhar para você e vai dizer assim: não, Deus vai fazer, mas não é assim não, é assim sim, irmão, porque nada para Deus é impossível. Se Deus ele falou, ele vai cumprir sim. A Bíblia diz que 4 homens leprosos estavam à porta de Samaria. Presbítero Antônio, 4 homens leprosos estavam à porta de Samaria. O que eles estavam fazendo lá? Eles não poderiam entrar jamais dentro da cidade, porque eles foram expulsos da cidade por causa da sua lepra. A lepra era contagiante, e uma vez, irmão, declarado leproso pelo sacerdote, ele era leproso e deveria morar fora da cidade para não contagiar as outras pessoas. Eles estavam ali como improvável, eles estavam ali como aqueles que eram rejeitados, não poderia entrar na cidade jamais, porque se entrasse poderia ser apedrejado, poderia ser morto apedrejado. Mas eles estavam à porta. Olha o que eles disseram no versículo de número 3: e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns para os outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Versículo 4: se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí, e se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passamos para o arraial dos sírios, e se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matar, morreremos. Então o que eles fizeram? Olha, irmão, você precisa sair do acomodismo espiritual. Você precisa sair da inércia. Você precisa sair dessa situação que você está. Esses leprosos estavam consideradamente mortos. Consideradamente morto. Se Deus não fizesse um milagre sobre a vida deles, eles iriam morrer à porta da cidade. Mas mesmo com essa lepra, eles não se deu por vencido ou derrotado. Talvez você entrou aqui nessa noite por causa do momento, ou do pior momento que você está vivendo na sua vida. Você tem falado com Deus assim: acabou para mim, não tem mais solução, não tem mais jeito. Deus, eu não vou suportar, Deus, eu não vou aguentar. Mas Deus está dizendo para você: não desiste, não baixe a guarda. Sabe por quê? Porque Deus é fiel na sua vida, meu irmão. Se Ele está permitindo essa luta, é porque você tem estrutura para suportar. Suporta mais um pouco. Sabe por quê? Porque você vai atravessar essa tempestade, você vai atravessar esse deserto. Esse deserto não é para te matar. Deus vai te honrar. No lugar da vergonha haverá dupla honra. Eles disseram: se ficarmos aqui, vamos morrer. Se entrarmos na cidade, há fome na cidade. Então vamos para o acampamento dos assírios. Se eles deixarem nós viver, viveremos. Se não, morreremos. Ou seja, de qualquer forma, eles iriam morrer. Mas, irmão, Deus é um Deus de surpresa, irmã Cláudia. Quando nós pensamos que está tudo terminado, tudo acabado, Deus ele vem com a sua surpresa sobre a nossa vida. Sabe, irmão, talvez o homem pode colocar um ponto final na sua história, mas Deus ele coloca um ponto e uma vírgula dizendo: ainda não acabou. Urabacaia, sábia, labra, candaraba, calabara, xandarábia. Ele coloca um ponto, uma vírgula, dizendo: ainda vem coisa boa por aí, ainda vem coisa boa por aí. Você vai cantar o hino da vitória, você vai cantar o hino da vitória. Sabe o que eles fizeram? Versículo de número 5. Eles se levantaram, se
se levantaram ao crepúsculo da manhã, bem cedinho, e foi em direção ao acampamento dos sírios. Essa mensagem, irmão, ela comove o meu coração profundamente. Sabe por quê? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eles começaram a caminhar, irmão, em direção ao acampamento dos sírios. E a Bíblia diz que quando eles começaram a caminhar, lá no acampamento dos sírios, eles escutam barulho de um grande exército. Aleluia! Irmão, enquanto você continuar prostrado, Satanás vai bater palma e vai dizer: acabou. Alguém vai olhar para você e dizer assim: se conforme, porque foi isso que falaram para Jó, foi isso que declararam para Jó, quando depois dos 7 dias que os amigos de Jó esteve com ele, eles disseram assim: Jó, seu problema não é normal, confessa o seu pecado, porque o seu problema é por causa do seu pecado. Tem gente, irmão, que é assim. Quando Deus ele nos submete à prova, irmão, não é nós que determinamos o tempo, mas é Deus. Não é nós que determinamos o tempo de sairmos daquela situação, mas é Deus que determina. Deus é quem sabe, irmão. Mas quando você é colocado nessa situação, você tem que perguntar para Deus: Deus, qual é o propósito? Qual é o propósito? E não ficar questionando por quê. Você precisa entender o propósito de Deus sobre a tua vida. E os amigos de Jó começaram a acusar. É assim que acontece. O dedo aponta para nós quando nós estamos no pior momento da nossa vida. As pessoas começam a criticar, começam, irmão, nos acusar por uma coisa que nós não fizemos. Mas tudo isso, irmão, acontece porque Deus está permitindo ou permite acontecer. Para quê? Para que todos saibam, irmão, que quem honra é Deus. Para que todos saibam que quem faz o milagre é Deus. Olha o que a Bíblia diz: quando eles chegaram lá, o acampamento dos sírios estava vazio. Que coisa linda, irmão. Vazio completamente. Por quê? Porque eles escutaram barulho de um grande exército e saiu à pressa para salvar a sua vida. Sabe o que eu vim profetizar para a tua vida, irmão? Quando eles chegaram lá no acampamento, para quem estava passando fome, pastor, para quem não tinha nada, agora tem tudo, porque eles acharam na tenda comida, veste, ouro, prata, animais, porque os animais, irmãos, de Israel estavam morrendo. Se você analisar o texto, não tenho mais tempo, você vai perceber que quando eles chegam lá e olha, contempla toda essa maravilha, eles comem à vontade e depois eles chegam numa consciência e dizem assim: se nós não falarmos para eles, pode acontecer alguma coisa ruim conosco. Sabe o que eu entendo aqui, irmão? Tudo de bom que acontece na nossa vida serve para nós abençoar outras pessoas. Se Deus te levantar, irmão, Deus ele está te levantando com um propósito, com um objetivo de fazer você enxergar e levantar outras pessoas com você. Porque não faz sentido Deus abençoar alguém, honrar alguém, e esse alguém, irmão, achar que tudo que Deus deu para ele é só para ele desfrutar. Mas tudo que Deus ele coloca nas nossas mãos, ele coloca como objetivo de nós abençoarmos outras pessoas. Você precisa entender esse princípio, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz assim: é abençoando que eu vou te abençoar. Eles voltaram para lá, irmão, para a Síria, para o Samaria, e disseram para o rei:
fizeram saber para o rei. O rei agora manda mensageiro até lá na Síria, e verifica, irmão, que tudo era verdade. E olha para você ver, quando eles voltam e dizem para o rei que tudo era verdade, a Bíblia diz que foi uma multidão e saquearam tudo, irmão. E cumpriu a palavra que saiu da boca do profeta Eliseu, dizendo que no outro dia haveria abundância de pão. E a Bíblia diz que houve de verdade abundância de pão. Eles foram em uma grande multidão e saquearam e trazeram tudo para cá. E quando eles estavam chegando em Samaria, aquela multidão vindo da Síria, com toda aqueles armazenamentos de pão, de farinha, de prata, de ouro, diz a Bíblia Sagrada que quem estava na porta da cidade, aquele homem que duvidou, ele estava na porta, e ele foi literalmente atropelado e morto, para cumprir a palavra de Deus. Se coloca de pé, por favor, irmão. Eu quero ministrar uma palavra profética sobre a tua vida nessa noite. Sabe o que Deus vai fazer na sua vida? Não se assuste quando Deus começar a tirar aquelas pessoas ruins, está do seu lado, mas não acredita na sua chamada, anda contigo, mas não acredita na promessa que Deus ele te fez. Não se preocupe, não se assuste quando Deus começar a tirar pessoas do seu caminho.